Bom, pessoal, vamos dar início então. Quero primeiramente dizer que é uma alegria imensa saber que a gente começou um estudo em janeiro e boa parte estão perseverando aí, né? Assim, 80% está perseverando. Eu sei que aqueles que perseveraram estão sendo muito edificados. O que a gente já falou aqui? A gente já falou sobre a palavra de Deus, fizemos uns 4 ou 5 encontros só falando sobre a palavra, a importância da palavra. Terminamos na última terça-feira sobre oração e jejum, como foi importante também. E tudo isso que nós falamos, tudo que está englobado nesse estudo, nessa escola de obreiro, é para quê? Para formar um obreiro aprovado, de 1 Timóteo 2,15. Então, o objetivo do Ministério de Geração Eleita é esse. O pastor Lede, ele quis fazer esse estudo aqui, ele quer que todos os obreiros passem por esse estudo. Nem todos tiveram um estudo completo, como nós estamos fazendo aqui. Eu mesmo não tive um estudo desse, assim. Que bom seria se no começo da minha caminhada eu tivesse tido uma direção dessa, tipo, dando de mão beijada, é assim. Mas a gente teve que buscar, procurar, e graças a Deus, hoje o que eu aprendi, eu tenho passado para vocês, e eu tenho aprendido muito mais estudando também, para repassar e para formar vocês, que nem eu disse lá no começo, vocês vão ter uma escola de obreiro excelente, irmãos. Coloquem em prática tudo isso que está sendo dito aqui, que vocês vão ver o que Deus pode fazer na vida de vocês. Eu não sei aonde Deus quer levar, eu não sei quais dons Deus vai derramar aqui, mas à toa vocês não estão. Semente está sendo plantada, alguns já foram chamados para pregar. Até onde vocês vão pregar eu não sei, mas independente disso, que a nossa motivação seja sempre fazer a vontade de Deus, se está alinhado de acordo com a vontade do Senhor, para a gente se tornar um obreiro aprovado. Então vamos lá. Tem uns irmãos que estão vindo, começando agora, que é o Eduardo, esqueci o nome a Dani e o Luiz. Tem mais alguém que não tem, o restante já começou há bastante tempo, o Cleverson também começou um pouco depois, né? Perdeu algumas etapas, mas o restante todos estão acompanhando já faz tempo, e isso é legal. Então só para a gente revisar, irmãos, o tema da escola de obreiro é esse aqui, ó. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É um versículo tão pequeno, mas que engloba tanta coisa. Para a gente se tornar um obreiro apto para trabalhar, existe algumas coisas que nós vamos tratar aqui, e hoje a gente vai começar um assunto que para mim é muito especial. Para mim foi muito importante, foi assim como é que é a palavra? Foi uma coisa nova para mim. Para mim foi algo muito importante no meu ministério, que a gente vai falar hoje sobre o caráter do obreiro. Para você servir a Deus, você precisa ter o seu caráter moldado pela mão do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai falar talvez algumas terças-feiras só sobre caráter. O que é o caráter? É a nossa ética como pessoa, como homem, como cidadão. Eu estava falando agora com o Felipe sobre as contratações. Até as pessoas nas empresas preferem contratar homens de família, homens cristãos, porque Deus lapida o caráter desses homens. Então, é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite, e que Deus possa dar toda a graça para que vocês compreendam, porque é um assunto bem difícil de falar, e que vocês entendam, porque Jesus pregou mais sobre caráter do que sobre as outras coisas. Amém? Então o que é o caráter? Conjunto de valores morais, éticos e princípios que guiem a conduta e as decisões de uma pessoa. Quem aqui nunca viu algum escândalo de algum pastor de alguma igreja que aconteceu por aí? É pastor que rouba, é pastor que trai a esposa, é obreiro que causa escândalo aqui, é obreiro que causa escândalo ali. Por que acontece isso?
Porque não foram preparados, tem falha no caráter da pessoa. E o caráter é a coisa que a gente não vê. Eu não consigo ver aqui qual que é a falha no seu caráter. Será que você tem falha com dinheiro? Será que você tem falha com orgulho? Será que você tem falha na área sexual, imoralidade sexual, pornografia, esse tipo de coisa? Será que quando você olha para uma mulher, qual que é o olhar que você tem por ela? Aqueles que consomem pornografia, eles acabam sendo impuros. Aqueles que são orgulhosos, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá sua graça aos simples, aos humildes. Como é que Deus vai usar um obreiro do qual ele resiste? Vocês estão entendendo? Eu não consigo ver o orgulho no coração de alguns. Então, o assunto desse módulo, irmãos, é tão importante quanto os outros. Vocês estão vendo que um completa o outro? Então, para você ser aprovado, que primeiro, que a gente falou, palavra, irmão. É Bíblia, é aquilo que o Eduardo pregou. É ler palavra. Então, a gente passou até um estudo bíblico aí. Quem está lendo está sendo edificado, está crescendo, está conhecendo, está aprendendo. Coloca em prática. Outra coisa, oração. Falamos bastante sobre oração, esclarecemos um monte de dúvida. Então, segunda parte, jejum, terceira parte, que está englobado ali com a oração, prática espiritual. E agora, terceira, o caráter do homem de Deus. Como deve ser o caráter do homem de Deus? Será que você tem falha no caráter e foi reprovado? Vai ser reprovado como Judas foi reprovado? Meu Deus, Judas participou do melhor ministério, irmãos, que teve nessa terra, que foi o ministério do próprio Jesus Cristo, e foi reprovado. Por quê? Porque era avarento. Então, um homem de Deus avarento é só uma questão de tempo para o escândalo aparecer. Entendeu? Então, no Ministério Geração Eleita, nós não podemos ter obreiros aqui com falhas no caráter. Pelo menos falhas até em uma determinada medida. Está aqui, Renata. Está aqui. Pelo menos até em uma determinada medida, temos que ter a nossa vida interior, bem trabalhada por Deus, nesse quesito. Amém? Estão entendendo? Dá um amém quem está entendendo. Amém. Glória a Deus. Jesus, quando veio aqui, vocês vão lembrar disso. Tinha uns homens religiosos por aí. Tinha uns homens que conheciam tudo de Bíblia, irmão. Sabia tudo de lei. Sabia a lei de cor. Tinha homens que faziam oração nas praças, assim, ó, para todo mundo ver. Para todo mundo olhar e falar para eles, nossa, que homens espirituais. Mas sabe o que Jesus é? Jesus, ele sonda os corações. E esses homens que pareciam ser tão espirituais, Jesus chamou eles de, quem acerta? Hipócritas. E o que é um hipócrita? Aquele que finge ser uma coisa que não é. Entendeu? Eu finjo ser uma coisa que eu não sou. Eu vim aqui pregar uma coisa que eu não vivo. Isso que eles faziam. E Jesus odiava esse tipo de coisa. Sabe o que eles tinham no coração? Inveja. Irmão, o obreiro com inveja é uma desgraça. Mataram Jesus por causa de inveja. Estão vendo a que ponto que chega uma pessoa sem caráter? Irmãos, o que mais tem dentro de uma igreja é o obreiro com inveja do outro. Isso não pode existir entre nós. Sabe por quê? Não importa o fazer. Deus olha a intenção do nosso fazer, a intenção da obra que eu estou fazendo. Eu estou vindo aqui pregar com qual intenção? Que é para fazer o reino de Deus avançar? Que é para trazer as pessoas para o caminho do Senhor? É para me alegrar com elas? Ou é para demonstrar os meus talentos? Estão entendendo a intenção? Que Deus olha dentro do coração de cada um? Deus julga intenções, irmãos. Se a gente for olhar lá nos 10 mandamentos, tem um mandamento só que não é de você fazer. Tem um mandamento que diz assim,
não cobiçais as coisas alheias. É o único mandamento que é interior. Então Deus julga o interior, Deus vê a intenção do coração. Não cobiçais. Eu não sei aqui se tem alguém cobiçando as coisas alheias, mas Deus sabe, Deus vê. Vocês estão entendendo? Por que muitas igrejas, muita obra de Deus não vai para frente por aí? Porque obreiros sem caráter. E no geral, o que nós vamos falar é isso. Temos algumas palavras aqui. Tem alguns exemplos de obreiros aqui, de homens de Deus na Bíblia que fracassaram por causa do seu caráter. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Não sei se vai dar tempo de terminar hoje, mas não tem problema. Vamos fazer a coisa devagar. Eu gosto de dizer aqui que vocês curtam o processo. O processo que é bom. Então, nós vamos... O assunto aqui é esse. Olha só, então vamos lá, vamos começar aqui. Romanos 5,12, não precisa nem pegar aí, ó. Romanos 5,12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Só para a gente entender uma coisa, irmãos, com a queda de Adão, com o advento do pecado, a morte, eu coloquei até ali, a corrupção, entrou na humanidade. Então, dessa forma, todos os homens são mau caráter no seu interior. Existe um mau caráter ali em alguma área, em algum âmbito do seu coração, do coração do homem lá fora. Até aquela senhorinha que você vê lá, que é a senhorinha católica que reza o terço de manhã, que você fala, não é possível que essa mulher não vai para o céu. Mas contraria ela para você ver se ela não mostra as garras igual gatos. Então tem no interior ali da pessoa, sabe? E que só Deus consegue avivar o coração desse homem através do nosso encontro pessoal com Deus. É o nosso encontro pessoal com Deus que está descrito ali em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então Jesus é como se ele fosse o antídoto, eu coloquei até ali em vermelho, Jesus é o antídoto para o mau caráter. Então aquele que roubava, esse não roube mais, a palavra de Deus diz. Aquele que cobiçava, que esse não cobice mais. Aquele que adulterava, que esse não adultere mais. Você vai começando a se tornar uma nova pessoa. Jesus dá o pontapé inicial e você começa a lapidar, moldar o seu caráter conforme Deus vai trabalhando na sua alma. Você se coloca à disposição de Deus, irmãos, o próprio Deus vai se encarregar de fazer isso na sua vida, tá? Principalmente o orgulhoso. O obreiro que é levantado com orgulho, irmão, Deus pega e amassa. O que é o orgulho? Eu tirar a glória que é só do Deus e trazer para mim. Opa, sou eu. Né? O cara que canta bem aqui, isso aí é uma armadilha, irmão. Isso aqui, ó, na mão de alguém, isso aqui é um perigo. E o orgulho vem no nosso coração que a gente nem percebe. Falha no caráter. E Deus abate os orgulhosos. E nos vivificou. Então, é isso que acontece. Então, nós viemos lá do mundo, cheio de falhas, irmãos, cheio de defeitos, cheio de problemas. Então, o que Deus quer formar aqui são obreiros capazes. Obreiros aqui, homens de Deus que não neguem o seu Jesus por nada, por pressão nenhuma. Que digam assim como o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Homens que não são apegados a esse mundo. Homens que, se for preciso, se Deus pedir, eles entregam. Homens que falem como Jó. Nu eu vim, nu eu voltarei. Glórias ao Senhor. O homem tinha acabado de perder tudo. Homens como Paulo e Silas na prisão, Pedro e Silas na prisão,
tinham apanhado, tinham sido maltratados e louvavam a Deus ali. Não importa as circunstâncias, eu não vendo o meu Jesus por nada. Homens fortes, homens lapidados e cheios de cicatrizes como o apóstolo Paulo. Os irmãos que são mais velhos na igreja, que estão há mais tempo ali tomando pancada do próprio Deus, a única diferença deles para nós é que são as cicatrizes, são as marcas. Mas todos, irmãos, vêm do mundo com defeitos, defeito ali da fabricação, porque Adão pecou. Isso é muito legal, isso é muito interessante da gente aprender e saber que existe isso. Então o objetivo nosso é identificar isso em nós e a gente começar a trabalhar nisso, sabe? Eu tenho minhas falhas ainda, eu estou há 12, 13 anos no caminho de Deus, e Deus ainda, e apanho ainda um monte do próprio Senhor. Às vezes eu me pego ligando mais porque as pessoas pensam do que porque Deus pensa. Eu falo, meu Deus, eu preciso ainda melhorar muito. Amém? Vamos para frente? Vamos pegar então essa palavra aqui. Vamos lá. Nessa palavra, Jesus está falando basicamente isso. Mateus 7, do 15 ao 23. Alguém que se habilita a ler? Pode ler? Pode ler. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Amém. Que palavra forte, né? Aqui, irmãos, nós estamos no encerramento do Sermão do Monte de Jesus. Para quem não sabe, a maior pregação do maior pregador já pregado até hoje é o Sermão da Montanha, tá? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aqui ele está encerrando, porque nesse sermão, Jesus ele revolucionou muita coisa com esse assunto, falando sobre o interior do coração dos homens. Porque aqueles fariseus, eles acreditavam que eles eram impecáveis. E Jesus vinha mostrando para ele durante o sermão que eles não eram assim tão impecáveis. Foi dito por Moisés, não adulterarás, porém eu vos digo, aquele que olhar e cobiçar no seu coração, já adulterou. Nós já falamos isso. Então Jesus ele vem trazer isso, as coisas no interior. E daí ele vem alertando o povo, cuidar dos falsos profetas. Porque tem homens por aí que dizem ser laranjeira, mas estão produzindo figos. Opa, tá meio estranho esse negócio, né? Se é laranjeira, tem que produzir laranja. Se é um limoeiro, tem que produzir limão. Agora tem um limoeiro que está produzindo laranja, que negócio é esse? Então, espera aí. Pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, isso é muito forte.
Ele fala 2 vezes aqui. Porque pelos frutos os conhecereis. É pela minha beleza que vai ser conhecido? Não. É pelo meu dom de cantar que eu vou ser conhecido? Não. É pelo meu pastoreio, pelo meu discipulado, por eu estar dando escola de obreiro na segunda-feira aqui, no frio de 0 grau, não sei quanto está lá fora, mas se não está 0, vai chegar a 0. Não. Mas é pelos frutos que vocês serão conhecidos, irmãos. É pelo que Deus vai encontrar dentro do coração de vocês. Olha que forte que é isso aí. Meu Deus, tem gente que fica achando que para eu ser mais de Deus eu preciso pregar nos Gideões. Para eu ser mais de Deus eu preciso ter tantos seguidores no Instagram. Irmão, Deus vai conhecer a gente pela nossa essência, pela minha capacidade de dar outra face. Que forte que é isso, pelos frutos que nós vamos ser conhecidos. E um obreiro aprovado tem que dar frutos de aprovação. Não pode ser invejoso, irmão. Tem obreiro que é invejoso, inveja o ministério do outro irmão. Deus tem um propósito para cada um aqui, nenhum é maior do que o outro. Vocês lembram daquela palavra que ele disse que a igreja é como, o apóstolo Paulo fala, que é como os membros, que todos os membros são importantes, até os mais pequenos são os mais importantes. Então, eu estou pregando aqui, para Deus, diante de Deus, irmão, não faz diferença entre eu e você. Deus nos ama de forma particular, da forma dele, cuida de nós da forma dele. Então é a nossa forma com que a gente lida com o reino, com o amor ao próximo, com o chamado que nós recebemos, isso é importante também. Tem um versículo que diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra de Deus desleixadamente. É um oráculo de maldição. Aquele que faz a obra, recebe uma missão e faz de qualquer jeito. Entendeu? Pode ser derramada até maldição sobre você se você fizer a obra de um Deus tão grande que aquele que a gente serve, a gente fizer de qualquer maneira. Mas no Ministério Geração Eleita, nós vamos fazer a obra de Deus, não desleixadamente, mas com todo o empenho. Amém? Nas outras igrejas eu não sei o que está acontecendo por aí. A gente fica sabendo de escândalo aqui, de pastor. Mas aqui no Ministério Geração Eleita nós seremos exemplo. Amém? O que mais que ele fala aqui? É por isso que ele diz aqui: Senhor, não profetizamos em seu nome, não fizemos milagres em seu nome, não fizemos isso e aquilo em seu nome. E eu direi a vocês: apartai-vos de mim, servos maus, não vos conheço. Irmãos, esse cara aqui tinha dom de milagre, tinha dom de cura, tinha tudo quanto é tipo de dom aqui, profetizamos em seu nome, pregamos em seu nome, mas você era um mau caráter. Você roubava dinheiro da igreja, você cobiçava as irmãzinhas na igreja. Está entendendo? Daí não dá certo. Você ficava de conversinha com as irmãs no trabalho. Daí não dá certo. Você não dava testemunho no seu trabalho. Você entrava nas piadinhas no trabalho. Então é disso aqui que Jesus está falando. Nem todo aquele que diz Senhor, então não basta. Não basta dizer Senhor, Senhor. Basta ser o homem que Deus quer que a gente seja. Receber a palavra dele no nosso coração e essa palavra dar frutos. Tá ficando claro, irmãos? Estão entendendo? Dá um amém aí de novo. Amém. Dá um glória a Deus agora. Glória a Deus. Aleluia. Pelos frutos os conhecereis. Que forte que é isso aí. Que bênção que é também. Irmãos, pega a 1 Timóteo também. Capítulo 3. Está mais lá para frente. Quase no final ali da Bíblia.
1 Timóteo, capítulo 3. Eu quero ler essa aqui para vocês porque eu achei muito legal essa palavra e bem proveitosa para trazer nesse estudo aqui. Só esperar todo mundo. Então vamos lá, ó. Diz assim a palavra. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então olha só o que o apóstolo Paulo está orientando aqui para Timóteo. Aqui ele está falando para um corpo de obreiros, de homens que já estão na obra de Deus, né? Aliás, está falando para Timóteo, mas para Timóteo orientar esses homens. Se alguém deseja o episcopado, ser bispo, qual que é a hierarquia? Não sei se vocês conhecem a hierarquia. Esse negócio de hierarquia da igreja, às vezes tem uma igreja que é de um jeito, outras são de outra, mas a nossa é assim, ó, é obreiro, depois diácono. Então vocês estão para ser obreiro. Eu sou diácono, no caso. O pastor me ungiu diácono. Depois do diácono vem presbítero. Então, terceiro. Depois de presbítero vem evangelista. Depois de evangelista vem pastores. Depois de pastores vem bispos. E daí depois de bispo é só apóstolo, né? Mas apóstolo a gente entende só como os 12 mesmo. Assim. A maioria das igrejas entende assim, tá? Eu não sei bem como o pastor Lede entende a questão dos apóstolos, mas essa é a... Então aqui nesse caso, é quem que almeja o cargo mais alto na igreja. Então ele fala, excelente obra almeja. Então a gente vai colocar aqui já o cargo alto, para a gente ver quais que são as condições que a gente tem para chegar a ser um obreiro excelente assim, na obra de Deus. E a primeira coisa que ele fala é que seja irrepreensível. Ou seja, não seja passível de repreensão. Entende? Kleber, cara, como é que você chega atrasado hoje? O pastor repreendeu, né? Como é que você chegou atrasado no culto? Por que você não veio em tal lugar? Te deu uma missão e você não foi fazer. Foi repreendido. Então que seja um cara irrepreensível mesmo, que tenha Deus como primeiro lugar. Daí ele continua lá dizendo... Esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflito, não avarento e que governe bem a sua própria casa. Vocês estão vendo aqui que todas essas coisas que eu estou falando, nenhuma dessas coisas tem a ver com bens, com posses, ou é filho de pastor, que seja filho do pastor, que tenha dinheiro, que tenha beleza, que seja alto, que tenha os olhinhos claros. Não, é tudo coisa que seja moderado, aquele cara que evita extremos, que seja sensato, prudente, cauteloso, seja hospitaleiro, não dado ao vinho, nem violento, não seja irado. A ira também é uma falha no caráter, irmão. Então aquele que tem problema de ira, precisa aprender a dominar, controlar as nossas emoções. Continuando. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito. Eita glória, criar filhos sob a disciplina, irmão. Quero abrir um parênteses aqui. Essa parte aqui é importante. Criança tem que ser disciplinada. Criança não pode ser uma criança
que faça o que quer em casa. A criança tem que entender que ela precisa respeitar pai, precisa respeitar mãe. Sabe por quê? Porque criança, olha só a palavra que eu vou usar, irmão. Criança é malandro. Criança é malandra. Criança, ela tem a herança de Adão e Eva, sabe? Sabe o que isso significa? Que você tem que ensinar o que é bom para a criança, não o que é mal. Criança começa a ficar entendidinha, já começa a enganar o pai aqui, começa a enganar ali, começa a... Irmão, então criança não... Tem um provérbio que diz assim, aquele que estraga os filhos com mimos, pesará no coração quando ele abrir a sua boca. É como se ele estivesse dizendo assim, aquele que deixa a criança ser mimada, aquele que deixa a criança fazer o que quer, mimar é isso, a criança fazer o que quer. Você não fala não para a criança que não escuta não, irmão, ela não vai se tornar uma boa pessoa na sociedade futuramente. É isso que o provérbio está dizendo. Aquele que estraga o filho com mimos. Então a criança faz o que quer, não escuta não. E a Bíblia nos ensina que o homem que faz o que quer, ele se autodestrói. É por isso que existe lei para o homem, por isso que Deus colocou lei. Não é para tirar nossa liberdade, é para nos proteger na nossa própria autodestruição. Faz sentido isso aí? Né? Então, quando você desobedece, Deus está falando, meu irmão, use um capacete bem apertado. Não é para você ficar, não, é para te proteger. Se você cair, você vai bater a cabeça e os miolos vão estourar. É mais ou menos isso. Então, criança precisa escutar não, precisa escutar repreensão, precisa ser repreendida também. E precisa tomar umas palmadas também de vez em quando. A Renata fala direto isso aí para ela também, sobre esse assunto. Ela já está